Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. Eu gostaria de lhes apresentar o livro Deus Sempre Faz o Melhor. Um livro inspirado pelo Espírito Santo, com 366 mensagens, uma para cada dia do ano. Tenho certeza de que, ao ler este livro, você crescerá em fé, sabedoria, no conhecimento de Deus, nos seus planos, suas estratégias e a sua direção para as nossas vidas. Para adquiri-lo, fale conosco, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, pelo telefone 4305-7772. Fiquem todos na paz do Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Analise as diferenças antes de concluir, antes de descartar alguma coisa. Analise as diferenças. Não tenha nenhum julgamento pré-estabelecido. Não tenha um pré-conceito das coisas. E não trate todo mundo igual. Agora vamos tirar o sapato em cima de mim, como fizeram com hoje. Não trate todo mundo. Sabe por que você não deve tratar todo mundo igual? Porque não há ninguém igual. Pais, mães, não tratem todos os filhos de uma maneira igual. Você tem que ser justo, mas tem diferenças entre os filhos. Um é mais carente, ele precisa mais da sua atenção. O outro não. Então você tem que ver as diferenças das pessoas e procurar tratá-las de uma maneira diferente. Tratar todo mundo igual é pré-julgar e achar que todo mundo é igual. Entende, irmãos? Então tem pessoas aqui, todos nós somos diferentes. Então não podemos tratar, não, preciso dar mais atenção. Tem pessoas que na igreja dizem: eu esqueci de cumprimentar, misericórdia. Tem outras que eu vou cumprimentar, nem liga para mim. Tu tem que tratar
de uma maneira diferente as pessoas, tá? Porque as pessoas, elas têm características diferentes, necessidades diferentes. Tem pessoas que você tem que ter mais cuidado, parece um bibelô, outros não. O que você quer? Pedro e João. João era mais temposo, mais amoroso. O Pedro era madurão. Diferentes, irmãos. Entendam. Deus, Ele dá oportunidades a todos, mas Ele não trata todos de igual maneira. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 30, Deus diz: aos que honram, honrarei, mas os que me desprezam serão envelhecidos, desprezados. Então Deus não trata, Ele trata diferente quem honra. Aquele que te honra, você tem... Irmão, você não pode estar premiando coisa errada, irmão. Não tem para um, tem para outro. Não, mas um se esforçou, se empenhou, foi bem, fez isso. É diferente. A salvação é para todos, mas o galardão é diferente. Seremos julgados segundo as nossas obras, os nossos frutos. Porque seria cômodo. Um passou a vida toda servindo ao Senhor e o outro aceitou Jesus nos 45 do segundo tempo. Estava lá no leito da UTI e aceitou Jesus. Você salvo. Mas o galardão é diferente. Deus faz uma contabilidade, irmãos, diante do juízo, o grande tribunal de Cristo. A palavra do Senhor, que no universo espetacular, tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe, a lei da semeadura. Tudo que você semeou, você vai colher. Se não colher aqui, vai colher lá. Irmãos, tu não enterra o seu talento, senão você vai ser chamado de mau e negligente servo. Use o seu talento, use a sua diferença. Deus tem missão para todos. Eu não tenho missão nenhuma para a sua. Então você não estaria mais aqui, irmão, porque Deus não faz nada à toa, nada é inútil. Entendam, nós precisamos conhecer cada vez mais o agir do nosso Deus, para nós agradarmos cada vez mais ao Senhor e recebermos mais do Senhor. Entendam, irmãos? Honre ao Senhor, que o Senhor te honrará. O Senhor não trata todos iguais, não trata. Né? Há muita gente que diz, hoje não é longe com a sua leitura. Há muita gente que diz: Deus está em todos os lugares. Deus está em todos, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Eu tenho uma visão diferente. Não atira essa parte em mim, mas Ele pode estar em todos os lugares, mas tem lugares que Ele não está, não. A Bíblia registra onde Ele está. Ele está entre os louvores. Ele está onde tiverem dois ou mais reunidos no nome dele. Ele está onde Ele é honrado. Ele foi desonrado em Nazaré. Sabe o que ele fez? Saiu de lá, foi para Cafarnaum. Queria jogar no monte, ele saiu de lá. Ele fica onde Ele é honrado, onde Ele é louvado, onde Ele é adorado. Deus não está cultuando outros deuses, Ele respeita. Deus é educado. Ele está cultuando outro Deus, está cultuando imagem, está cultuando alguma outra entidade qualquer. Deus não está lá. Ele pode estar, mas Ele não está. Entendam, irmãos? Tem lugares que Deus não está. Eu ia entrar num assunto, mas é para não gerar muita polêmica aí. Deixa para Deus tocar no coração de cada um. E aqui, versículo 47, 48, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. E aqui no versículo 49 diz: Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és
o rei de Israel. Aqui o Senhor Jesus agiu diferente. Ele não repreendeu, mas ele elogiou Natanael, apesar da precipitação e da crítica aos nazarenos, né? Até o Natanael sabia que os nazarenos expulsaram o Senhor Jesus de lá, queriam jogá-lo no monte. Orava para o pessoal de Nazaré, Betsaida, Corazim, vai por aí agora. O Senhor não viu maldade nele, destacou a boa diferença dele. O Senhor viu Natanael porque ele estava orando. Quando você está orando, Deus está atento. Deus é educado. Você está falando com Ele ouve. Ele ouve. E enquanto você estiver falando, Ele está ouvindo. Tem pessoas que falam: Deus fala comigo, Deus fala comigo. Sabe quando Deus vai falar com você? Quando você parar de falar. E Deus não atropela ninguém. Ele vai esperar você parar de falar, parar de murmurar, reclamar, ouvir o azar, aí Ele vai falar. Você fala com Deus através da oração. E Deus te responde principalmente através da pregação. A pregação é Deus falando. O pastor prega, mas quem fala o seu coração é Deus. É Ele que sabe da sua necessidade. Ele vai suprir a sua necessidade através da sua palavra. Ele vai ter a palavra para você agir e para você tomar posse das bênçãos. É assim que o Senhor age. Entendam, a oração nos aproxima de Deus. Então, ore de acordo com a palavra e use a sua boa diferença. Às vezes eu fico perguntando que tem algumas coisas que o povo de Deus faz e parece que todo mundo faz do mesmo jeito, né? Não é crítica, mas teve uma época que era moda orar no monte, todo mundo fazendo o mesmo, né? Mas a palavra do Senhor diz: o Senhor orava no monte, ele tinha quarto, né? Não tinha alguém na cabeça, mas ele disse: tranca a porta do seu quarto, né? Tinha, na nossa igreja, as pessoas são um pouco mais de idade, né? Então tem uma certa dificuldade para ir no monte, né? Então ora na sua residência, no seu quarto, você e Deus. Entende? Em função das palavras do Senhor, a reação de Natanael foi diferente. Ele disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Rei de Israel. Irmão, quando você ouve a palavra de Deus e se sua reação não mudar, se você não tiver uma reação diferente, significa que você não creu na revelação. Eu, quando ouvi a palavra de Deus sobre a oração, eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que fazer algo diferente. Esse é o propósito de Deus. A palavra do Senhor vem para nos transformar, para nos mudar, para nos edificar, para nos fortalecer, para nos tornar em uma condição diferente. Então, nossas atitudes e as nossas reações também revelam as diferenças que há em nós. Tem pessoas que reagem diferente, têm atitudes diferentes em função da diversidade. Tem uma diferença, você vê que tem uma diferença nas pessoas em função da reação dela, em função da atitude dela. E isso é, vamos dizer, uma pista para que ela identifique a sua diferença, use a sua diferença e cresça, prospere, avance, porque Deus a colocou com esse propósito. Entenda, irmãos? Daniel ele fez diferente e não se contaminou. Ele recebeu dons diferentes, ele tinha revelação diferente. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Paulo e vai por aí agora, todos diferentes, que usaram a sua diferença para o crescimento do Evangelho e receberam bênçãos de Deus os usou. Uma palavra que eu gosto muito
talvez em função da minha situação momentânea, é a parábola do rico e do Lázaro. E a parábola diz que o rico vivia regaladamente e o Lázaro comia migalhas, sobra de comida, mas havia uma diferença entre eles. Lázaro cria no Senhor, o rico não cria, e aí começou a diferença. A palavra diz que um foi levado pelos anjos, o outro foi sepultado. Você quer ser levado pelos anjos ou quer ser sepultado? A parábola diz que um foi consolado e o outro atormentado. A diferença, essa é a diferença. A diferença de quem crê no Senhor. Então, irmãos, é fundamental isso, que você identifique a diferença. Deus colocou uma diferença em você. Pastor, você fazer um bolo que ninguém faz igual. Todas essa diferença aí para crescer e prosperar. Pastor, eu tenho uma habilidade para falar, eu falo, vai ser doutor, é isso, aquilo. Mas as pessoas querem aquilo que é popular, mesmo que ela não tenha aptidão mínima para fazer aquilo. Entende, irmãos? Deus, Ele colocou as diferenças de nós com um propósito, que nós as identifiquemos, que usemos, prosperemos, cresçamos. É isso. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar. E muitas vezes Deus colocou um tesouro em você, aquilo que parece ser aí algo ruim, mas se for canalizado de acordo com a palavra de Deus, vai prosperar. Você vê a perseverança que tinha o Paulo, mas o caminho errado, e a partir do momento que ele se converteu, aquilo foi canalizado de acordo com a palavra, e foi um dos maiores pregadores. Escreveu 2 terços do Novo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos 12, 5. Amém? Nós estamos encerrando. Glória a Deus. Romanos 12, 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo, e temos, assim como o corpo humano tem órgãos e funções diferentes, nós também, corpo de Cristo, temos órgãos e funções diferentes. Deus quer que nós usemos a diferença, para isso que Ele colocou em nós, que usemos para que nós prosperemos, que usemos para que o Evangelho prospere, dons diferentes, ministérios e funções diferentes, tudo dado por Deus, para que nós façamos diferente, para que haja crescimento, para que haja avanço. Essa é a direção do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz que há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Há uma diferença entre você e ímpio. Se não houver diferença, precisa se converter, irmão. Mas há uma diferença. E você sabe qual é a nossa melhor e maior diferença? O nosso Deus. O nosso Deus. Nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que sabe todas as coisas, que sempre faz o melhor. Nós temos um diferencial fantástico na palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor que nos transformou. A palavra do Senhor que fortalece a nossa fé. A palavra de Deus que nos traz fé. Porque a fé vem por ouvir. Entendam, irmãos? Nós somos um povo diferente. Sal da terra, luz do mundo. Geração eleita,
vida, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Há uma diferença. Às vezes eu entro em alguns lugares e padarias, né? O pessoal fala, isso é diferente. Tem que ter essa diferença. O mundo tem que ver essa diferença em nós. A diferença do Espírito Santo de Deus, a diferença do poder de Deus, a diferença da nossa atitude de acordo com a palavra de Deus. Entenda, irmãos, diferença. Muitas bênçãos nós só receberemos obedecendo a palavra e usando as nossas diferenças. Entendam, identifique e use a diferença que Deus colocou em você. Ele não colocou à toa. Poxa, você faz algo diferente, usa isso, irmão. Usa isso, irmã. Deus colocou para que você prospere, para que você cresça, para que você avance e para que você o sirva. Entendam? Imitar o outro faz de você desnecessário. Se tem alguém fazendo, então por que precisa outro imitando? Ministério não pode estar imitando em ministério, porque senão seria desnecessário. Tem que ter uma diferença, a diferença para a qual Deus nos chamou. Entendam? Nós só estamos vivos, somos enviados a esse mundo em função da nossa missão e da diferença que Deus colocou em nós para cumprirmos a nossa missão. Eu não sei quantas vezes você ouviu a palavra diferente e diferença, mas é fundamental. É assim que Deus assim vai ver, que Deus faz nova todas as coisas. Deus faz diferente em todas as coisas. Deus faz inédito todas as coisas. Deus não vai repetir maravilhas que Ele já fez. Ele vai fazer com o mesmo propósito, mas de uma maneira diferente, para nos dar um exemplo. Amém, povo de Deus? Vamos entender como está orando em nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Volta para a igreja. Volta. Não importa o que aconteceu com você. Volte para a igreja. Volte. Volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando. E você não pode ser deixado para trás. Volte. Não importa a placa, o nome da igreja. Volte. Volte para a casa do Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
sentir amado mesmo. Perdido estou sem ti, Jesus. Tu és a minha fonte, fonte de águas vivas. Estou sem ti, Jesus. Oh, perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti. Nada sou sem ti, Senhor. Nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Jesus, eu nada sou sem Nada, ti. nada, nada, nada. Eu preciso de ti, Senhor. Eu nada sou sem ti. Nada sou, perdida estou sem ti. Perdida estou. Este é o meu respirar. Este é o meu Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.